Todos me ouvem? Bom dia a todos e a todas. Sou professora Ana Cristina, do Departamento de Enfermagem Médica Cirúrgica, da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Recebo a todos nesse evento com muita alegria. Lembro a todos que esse evento faz parte da 81ª Semana de Enfermagem e é um evento integrado da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto com o nosso Hospital Universitário Gastreguini. É com muita alegria, então, que nós recebemos duas mestrandas, né, a palestrante de hoje, que vai falar sobre assistência perioperatória no contexto do Covid-19. Gostaria de agradecer em especial a presença dos professores da nossa escola, professores do programa, alunos da graduação, dos diversos cursos, né, das universidades públicas e privadas. Também gostaria de agradecer a presença dos residentes, enfermeiros, toda a comunidade de enfermagem, tá? Além disso, gostaria de destacar a presença da nossa professora, Sônia Regina, atual diretora da escola, da nossa coordenadora do curso do mestrado acadêmico, PPGense, professora Laura. E nesse sentido, antes de dar início à nossa atividade, gostaria de passar então a palavra à professora Sônia e a seguir à professora Laura. Sejam todos muito bem-vindos. Está com a palavra, então, professora Sônia. Bom dia a todos. Bom dia, professora Ana. Bom dia aos professores presentes, professora Laura, todos os convidados, né, para essa mesa, as nossas palestrantes, enfermeiras Célia e Isabelle, nossas egressas, que hoje, com muito orgulho, trabalham, né, diretamente na linha de frente, num tema tão precioso para nós, que é esse contexto perioperatório. A gente sempre precisa discutir muito esse espaço de atenção da enfermagem, e eu fico muito feliz de sermos, na Semana Brasileira de Enfermagem da escola, brindados com uma proposta tão rica. Então, parabéns, professora Ana, parabéns às palestrantes, desejo um evento de muito sucesso, e a nossa Semana de Enfermagem, oficialmente a semana acabou ontem, né, no dia 20, mas na escola nós ainda temos atividades até na próxima semana, relacionadas até o dia 29, isso aí, relacionadas à Semana Brasileira de Enfermagem. Então, aproveitem, visitem nossas páginas no Facebook, no Instagram, participem dos nossos grupos de pesquisa, venham, né, realizar conosco as disciplinas de mestrado, como aluno especial, enfim, juntos eu tenho certeza que a gente consegue um grande avanço para a enfermagem, principalmente nesse momento tão delicado. Então, mais uma vez, parabéns e sucesso a todos. Obrigada, professora Sônia. Também agora foi informada que a nossa professora Adriana, professora coordenadora do programa PPGense, nesse sentido, seja muito bem-vinda e eu passo a palavra para você. Me escuta, professora Adriana? Olá, bom dia a todos e todas. Estou aqui com a logo pelo e-mail do PPGenf, aí não fui identificada, mas problema algum, porque estou muito bem representada pela professora Laura, mas quis estar aqui por prestigiar e parabenizar a iniciativa, professora Ana, que continuamos nossa mãe, continuamos assim. Professora Beatriz também tomou a iniciativa de fazer uma atividade com seus egressos, você agora, vários professores, que isso seja uma prática de organizarmos atividades orientador e orientandas, atividades em conjunto. Parabéns pela iniciativa, tenho certeza que será um sucesso. Parabéns às mestrandas também. Bom dia. Bom dia, professora, muito obrigada.
Professora Laura, então, seja muito bem-vinda. Eu passo a palavra para você. Bom dia a todos, eu saúdo aí a nossa direção da escola, a toda a equipe aí da organização, né, do evento, e agradeço a oportunidade de fala aqui, né, junto da professora Adriana, a gente expressa aí a felicidade, né, de constar nossos mestrandos aí na organização, na palestra. Isso nos dá muito orgulho e agrega valor, né? Um valor que é além dos indicadores que a gente controla, mas também um valor afetivo, na certeza de que esse enfrentamento, né, ele é realizado em diferentes formas, e uma das formas é essa daqui, é da gente estar disseminando conhecimento, compartilhando, e eu quero parabenizar a professora Ana, né, por essa empreitada junto daí da Maria Célia, da Isabelle, né, e de toda a equipe que está por trás dessa sala virtual, com certeza. E dizer para vocês que essa seja uma manhã muito profícua, tá? E parabenizar, agradecer a oportunidade de fala, professora Ana, parabéns, viu? Nós é que agradecemos, professora Laura. Também estou sabendo que a professora, nossa coordenadora do curso de graduação, professora Inês Menezes, está aí presente, tem sempre uma fala muito acolhedora, então seja muito bem-vinda para fazer um pronunciamento também. Muito obrigada. Bom dia a todos. Estão ouvindo? A energia está entrando. Ele já testou a bateria. Disse que a Conseguiram bateria... entrar? Sim. Estão ouvindo? Sim. Bom dia a todos. É uma grande felicidade para a coordenação de graduação ter esse evento de duas egressas da escola. Então, quero fazer uma saudação muito especial e desejar uma excelente fala para a Célia, para a Isabelle, que vocês sejam exitosas e estão com produtos excelentes vindo agora no mestrado, que vão ter um reflexo importante na assistência, e com certeza é uma mesa que vai trazer muita contribuição para quem está na assistência e vivendo essa pandemia, né? Então, muito sucesso, estou muito feliz por vocês. Muito obrigada, professora Inês. Gostaria só de ressaltar que não foi fácil, não é. São alguns desafios que nós enfrentamos, né? Trazer duas enfermeiras, mestrandas, que estão, no momento, atuando na linha de frente. Então, assim, depois de uma jornada de plantão altamente cansativo, organizar o material, preparar e estar aqui com essa oportunidade de compartilhar, na certeza que vai ser um momento assim de muita troca, trazendo algumas recomendações dentro dessa área e tentando encaixar, né, qual é o melhor caminho das melhores práticas que temos que seguir. Então, assim, nesse sentido, eu gostaria de apresentar as duas. Maria Célia foi graduanda, como a professora Sônia falou, da nossa escola, fez residência também em enfermagem médico-cirúrgica, atuou como enfermeira militar do Hospital Central do Exército, coordenando a clínica cirúrgica. Atualmente atua no Hospital Universitário Gacedini, e seja então muito bem-vinda. Isabelle também é nossa egressa da casa, fez residência em enfermagem médico-cirúrgica com ênfase no trauma e ortopedia, atualmente mestranda, que eu tenho o prazer e a honra de ser duas alunas muito especiais, né, ao longo da minha trajetória. Então, agora eu passo a palavra para a Célia iniciar. Sucesso e tudo vai dar certo. Bom dia, eu sou a Maria Célia. Como já foi dito, sou egressa da Unirio. Atualmente sou aluna do programa de mestrado acadêmico. E eu queria agradecer a todos os presentes,
em especial a Ana, minha orientadora, pelo convite. Espero trazer contribuições importantes para a nossa área. Eu vou estar passando um pouquinho sobre atendimento ao paciente no período perioperatório, no contexto da Covid-19. Vou estar passando o que preconiza o Ministério da Saúde e a Vigilância Sanitária, e um pouco da minha vivência nesse contexto. Vale destacar que essas orientações elas ainda são muito dinâmicas. Então, eu peço ao grupo que, se for observado na minha fala alguma nova evidência, que traga para o grupo no final da apresentação, porque, afinal de contas, é assim que a gente cresce, né? Compartilhando os conhecimentos. Vou fazer uma breve contextualização sobre o Covid-19, quais são as recomendações para o serviço, recomendações para o profissional, o preparo da sala de atendimento, como é feito o transporte do paciente pré- e pós-operatório, e a Isabelle vai dar continuidade falando sobre o período intra- e pós-operatório, a desmontagem e limpeza da sala e quais são as estratégias. Bom, a doença do novo coronavírus, denominada Covid-19, é uma enfermidade respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2. Em 11 de março, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. As formas mais graves geralmente acometem pessoas que fazem parte do grupo de risco, que são os idosos e portadores de comorbidades. A sintomatologia é semelhante a um resfriado comum, até uma pneumonia viral severa ou ocorrência da síndrome do desconforto respiratório agudo, que pode ser potencialmente fatal. Bom, a doença, a gente já conhece a família coronavírus. Já tem parentes famosos que se apresentaram na sociedade em épocas anteriores. Em 2012, teve o SARS-CoV, que os dados apontaram para 8.096 casos, em 29 países, com 774 mortes. Em 2012, o MERS-CoV, em 27 países, com 854 mortes. Mas nenhuma teve um impacto tão grande quanto a SARS-CoV-2, ou Covid-19, como foi batizado. No Brasil, de acordo com os dados do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, ontem, às 18 horas, no Brasil já tinham 291.579 casos, com 18.859 mortes. No Rio de Janeiro, foram 17.062 casos, com 1.714 mortes. Então, é uma situação epidemiológica bem diferente das anteriores, causada pelo vírus. A doença teve origem na cidade de Wuhan, na China. Fala-se que foi através de hábitos alimentares muito peculiares da região, bem aceito na região, pouco difundido fora do país, mas bem aceito na região deles. As principais vias de transmissão são as respiratórias, por meio de tosse ou espirro, a aerosolização de substâncias corpóreas durante procedimentos, principalmente nos procedimentos de intubação, extubação, aspiração, ressuscitação cardiopulmonar e ventilação não invasiva, também as broncoscopias. Os procedimentos de alto risco para a formação de aerossol são as intubações e extubações e as ventilações. Por isso que o Ministério da Saúde não orienta o uso de ambu durante atendimento a esses pacientes. E se for necessário a utilização de ventilação por catéter de O2, esse catéter deve ficar sob a máscara. E até, no máximo, 6 litros por minuto, para diminuir o risco de aerosolização no ambiente e contaminação desse ambiente. Procedimentos como abordagem da traqueia, pulmões, incluindo as drenagens de tórax, abordagens de trato digestório, laparoscopias, endoscopias, broncoscopias e utilização de eletrocautério. Diante desse novo cenário, uma pandemia instalada, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, o mundo teve que se adaptar, né, para essa nova situação. Então, quais foram as recomendações para o serviço? Que seja priorizada a cirurgia de urgência e emergência. Então, todas aquelas cirurgias eletivas, consultas eletivas, procedimentos ambulatoriais, foram desmarcados para posterior remarcação. Sugere-se que procedimentos endoscópicos que envolvam vias aéreas sejam realizados em sala com pressão negativa. Porém, a Sociedade Brasileira de Endoscopia
reconhece a escassez que existe desse recurso, tanto nos serviços públicos quanto nos serviços privados. Portanto, a indisponibilidade da sala com pressão negativa não deve impedir o atendimento à pessoa enferma, desde que caracterizada situação de risco à vida do doente. Então, a própria Sociedade Brasileira de Endoscopia falou das indicações daqueles procedimentos não urgentes, ou seja, aqueles procedimentos que o médico deve ponderar o risco-benefício de realizar ou não esse procedimento, que são aqueles pacientes que estão em programa de erradicação de varizes esofágicas, aqueles pacientes que estão em programa de dilatação endoscópica, e os estadiamentos de lesões neoplásicas. Mas tem também aqueles procedimentos que são indicação de urgência, ou seja, a falta da sala com pressão negativa não deve impedir que esse exame seja realizado, desde que o profissional esteja com toda a paramentação, que não corra nenhum risco por falta de paramentação e nem que leve risco à vida do doente, à integridade física do doente, nem do profissional. São essas condições, as hemorragias digestivas com exteriorização, ingestão de corpo estranho e obstrução de via biliar. Deve-se eleger uma sala e arsenal tecnológico para atendimento de pacientes com COVID e respeitar intervalo entre cirurgias de, no mínimo, 1 hora. Deve-se recomendar medidas individuais de proteção e cuidados relativos à saúde mental da equipe, escalas racionais de trabalho e elaborar procedimentos padronizados para limpeza e desinfecção dos óculos e protetores faciais. Quais são as recomendações para os profissionais? Qualquer membro da equipe cirúrgica apresentando sintomas gripais deve ser orientado a não participar do ato operatório. É recomendado que os profissionais que participem desse grupo não apresentem características definidas como grupo de risco. Então, no hospital universitário, todos os profissionais acima de 60 anos com comorbidades foram afastados do efetivo serviço. E aqueles profissionais abaixo de 60 anos com comorbidades foram retirados do atendimento direto ao paciente sintomático. Esses profissionais foram transferidos para atendimentos administrativos. É recomendado somente participar aqueles que forem essenciais. Então, no hospital foi estipulada uma equipe mínima, composta pelo enfermeiro, um instrumentador, 2 técnicos de enfermagem, o anestesista e o cirurgião ou o endoscopista, no caso de endoscopia. Procedimentos cirúrgicos deve ser realizado pelo cirurgião com mais proficiência. Isso, claro, para aumentar a precisão e agilidade no procedimento, para diminuir o risco de toda a equipe, né? O pré-operatório. A principal orientação é assegurar que os profissionais que participarão desse atendimento tenham um treinamento adequado sobre as técnicas de precaução padrão por contato e por aerossol. Deve-se higienizar as mãos antes e após colocar os EPIs e atentar para os 5 momentos preconizados pelo Ministério da Saúde, que é antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após o risco de exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente e após contato com áreas próximas ao paciente. Pré-operatório. O paciente eleito deve ser aquele paciente que esteja em risco, esteja em urgência. Então, todas as cirurgias eletivas devem ser desmarcadas. Cuidados com documentação para a transferência do paciente. O preconizado é que toda a documentação seja transportada em saco plástico transparente e limpo, para que esse documento não seja contaminado, porque esse documento ele vai circular depois por áreas limpas, então o ideal é que ele não seja contaminado. Controle de infecção através das precauções, principalmente precaução de contato e por aerossóis. A proteção individual do profissional. Ele deve utilizar todo o EPI, é obrigatório. O uso de touca, avental impermeável, óculos ou protetor facial, máscara N95, luvas que cubram o punho do capote, sapatos fechados e não utilizar adornos. Aquela touca de tecido que alguns profissionais costumam usar, não só no centro cirúrgico, mas fora no hospital, é desencorajado
E, de acordo com a NR32, aquilo é considerado um adorno. Então, não deve ser usado nesse período. Atentar para o ajuste da máscara à face. O ideal é que, depois que se põe a máscara, faça o teste de vedação. Com aquela máscara no rosto, faz uma aspiração, o próprio profissional faz aquela aspiração rápida e você vai perceber que a máscara faz um movimento. Isso significa que ela está bem acoplada à face e diminui o risco de contágio do profissional. A máscara N95 deve ser descartada após a utilização em procedimentos que gerem aerossolização ou na presença de contaminação por fluidos. Essa máscara N95, ela pode ser reutilizada sim, não nesses casos em que o profissional utilizou em procedimentos com alta taxa de aerossolização, né, que são aqueles que já foi falado anteriormente, as intubações, extubações, atendimento à parada cardiorrespiratória. Após esse uso, essa máscara, é recomendado que ela seja descartada. Após retirar o EPI, não tocar o rosto antes de higienizar as mãos. Então, essa máscara N95, ela gera um certo desconforto, né? Porque ainda mais quando se usa por um tempo prolongado. E estudos mostraram que a maioria da contaminação dos profissionais estava sendo feita após a retirada, principalmente da máscara. Porque o profissional, naquele intuito de colocar a mão no rosto, para amenizar, né, as marcas que a máscara faz, acaba se contaminando. Então, o ideal é não tocar o rosto antes de higienizar a mão, depois que retirar todos os EPIs. Preparo da sala de atendimento. A montagem da sala deve ser mediante protocolos de precaução de contato e aerossol. Manter na porta da sala sinalizada com vistas à precaução recomendada. Utilizar circuito fechado para aspiração. Então, naqueles pacientes que vão sair do centro cirúrgico direto para o CTI, ou vai continuar utilizando o respirador, é o ideal que ele seja transportado com o sistema fechado de aspiração, esse que está aqui na foto, para diminuir o risco de aerossolização no ambiente. Priorizar equipamentos e materiais descartáveis e utilizar laringoscópio de fibra ótica para fazer um acesso mais rápido à via aérea, né, para intubação. A sala, é o ideal que tenha uma sala, o preconizado é que tenha uma sala para atendimento aos casos de Covid. É claro que a gente sabe que isso também pode não ser uma realidade dos hospitais aqui no Brasil, principalmente os hospitais públicos. Mas o preconizado é que seja separada uma sala e que essa sala seja usada só para atendimento a esses pacientes. Claro que isso vai depender da demanda do hospital e das condições para isso, né? Exclusividade de materiais para esses casos. O ideal é que o preconizado é que o carrinho de curativo seja específico para essa sala e não circule pelas outras salas. Devem ser lavados a sala somente equipamentos mobiliários necessários. Imobiliários necessários. É ideal que se retire equipamentos que não serão utilizados, né? Como os microscópios, mesas extras, balas de nitrogênio, isso tudo que não é usado, que geralmente não é usado em todas as cirurgias, esses devem ser retirados da sala. O aparelho de anestesia deve ser protegido com plástico descartável. Utilizar o filtro EPA no circuito de anestesia e sistema de capnografia. É preconizado que tenha um profissional de apoio na área externa da sala, para o atendimento assegurado a adesão às técnicas de precaução e logística de materiais e medicamentos, caso necessário. Então, esse técnico de enfermagem, ele deve ficar fora da sala. Esse profissional deve ficar fora da sala e vai fazer essa logística de atendimento. Caso seja esquecido algum material do profissional que está dentro da sala, que esse técnico que está fora faça esse link. Se for colhido material dos pacientes durante o procedimento na sala operatória, o rótulo desse material deve ser feito pelo técnico que está fora da sala. Não deve se usar caneta dentro do centro cirúrgico, nesses casos. E se for utilizado caneta, essa deve ser descartada após o uso. Transporte do paciente.
A equipe que realizará o transporte deverá estar paramentada com todos os EPIs, assim como a equipe que receberá o paciente, aguardando na entrada da área restrita. O paciente não deve permanecer aguardando em áreas de recepção ou pré-operatório. Esse paciente deve estar sempre utilizando máscara cirúrgica. Na verdade, esse paciente, lá, quando ele chega lá na triagem, quando ele dá entrada no hospital, que ele chega com a máscara de tecido, conforme a orientação do Ministério da Saúde, a gente já troca aquela máscara dele, põe a máscara cirúrgica, e todo o período que ele estiver dentro do hospital, ele vai estar usando uma máscara cirúrgica. Paciente entubado, fazer clipagem do tubo, com pinça para mudar o circuito, para evitar a aerosolização. O ideal é que esse paciente no transporte seja feita uma contenção da conexão entre o tubo e o respirador para evitar que tenha que durante o trajeto possa ter uma desconexão, né? E possível aerosolização no ambiente. Então, é recomendado que se faça ali uma vedação com micropóreo ou esparadrapo para não correr o risco dessa tração, né? O prontuário deve ser transportado em saco plástico, transparente e limpo. Ser inserido e retirado do mesmo pelo profissional que estiver fora da sala com as mãos higienizadas. Por aquele motivo que já foi dito, né? Esse prontuário, ele depois vai circular por áreas limpas e ele não deve ser contaminado. Ao utilizar o elevador para transporte, acionar a equipe de higienização para a limpeza do mesmo. O ideal é que se tenha, o preconizado é que se tenha um elevador específico para uso desses pacientes. E esse deve ser higienizado a cada paciente que passar pelo elevador. Eu vou deixar agora, vou passar a palavra para a Isabelle, que vai dar continuidade, e vou me colocar à disposição, caso tenha alguma pergunta, alguma dúvida, no final da apresentação, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês, e passo a palavra para a Isabelle. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, disponibilizando um tempo no meio desse contexto. Acredito que grande parte aqui seja da área, e esteja também na linha de frente, então a gente traz esse tema para a gente discutir, cada um trazer um pouco da sua experiência, o que tem vivido, o que tem visto na sua prática profissional. Lembrando que a gente aqui não está numa verdade absoluta e concreta, ainda estamos numa situação em que as pessoas ainda estão estudando, investigando toda essa perspectiva de pandemia. Então, a perspectiva do nosso trabalho aqui hoje é discutir e interagir com vocês para a gente conversar e aprimorar a nossa prática profissional. Foi como na preparação da aula eu estava discutindo com a Célia, nós temos vivências diferentes, mediante ela atendeu o público na atenção pública, né? E eu trabalho na unidade privada, então temos algumas questões de diferença de prática, de hábitos, e pegamos uns documentos e artigos para que pudéssemos discutir a nossa prática e o que pode se fazer mediante as recomendações para que melhor atenda essa população, entendeu? Vou colocar agora aqui a apresentação. Alguém, dentro desse contexto que a Célia já começou a explanar, já consegue visualizar isso, está conseguindo preparar isso, fazer isso o tempo todo na sua prática? O que tem de diferente no seu contexto, no seu trabalho? Como você faz? É isso que a gente vem discutir hoje, entendeu? Então, eu peço que todos mandem, interajam, façam as suas perguntas ou mesmo comentários para a gente poder discutir isso nessa perspectiva da nossa prática profissional, entendeu?
Eu vou colocar aqui a apresentação de onde a gente continuou. Não está entrando. Célia, continua aí a apresentação pelo seu computador. Não está entrando aqui, eu não sei porquê, mas a apresentação é a mesma. Eu parei a apresentação. Inicia aí, eu não estou conseguindo, infelizmente. Não sei o que deu aqui. Aí, dentro da perspectiva do que a Célia estava falando, nesse contexto de transporte do paciente, temos que pensar como enfermeiros como vai acontecer o fluxo desse transporte, pensar na perspectiva de quantos elevadores nós temos no hospital, da onde vai descer a comida, para onde vão circular as pessoas e os funcionários, que tem que ser uma perspectiva completamente diferente da onde o paciente vai ser transportado, os pacientes sem ser suspeitos ou confirmados. Então, nós, como enfermeiros, temos que pensar na perspectiva do fluxo, da higienização. Eu não sei como funciona lá onde a Célia trabalha, mas, como eu falei, a intenção é que nós possamos discutir a nossa prática mediante o que trouxe a literatura e as recomendações dos órgãos governamentais. Na minha prática, foram separados elevadores, tem um elevador especial para nutrição e entrada e saída de profissionais, para que a gente possa agilizar o transporte, a passagem desse paciente suspeito ou confirmado. A gente disponibiliza um elevador somente para o transporte, ou seja, é proibida a passagem de funcionário por aquele elevador. Então, agiliza o processo e ainda permite que não haja esse contágio por conta de circulação. Nós temos que parar o elevador para que ele possa ser higienizado após o transporte e alocação dele no local de destino. Isabelle, Oi, Larissa. desculpa te interromper. Você não está apresentando o slide. Eu encerrei porque eu pedi a Célia para continuar, porque não está entrando. Foi por isso que eu te mandei mensagem. Tá bom. Mas eu estou dando continuidade ao que a Célia está falando, enquanto ela bota a apresentação para mim, não tem problema nenhum, entendeu? Certo, então tá bom. Ou se você quiser você mesmo colocar, porque pelo jeito a Célia... Aí, Célia. Coloca para apresentar, Célia. Só botar para apresentar, Célia. Enfim, como eu estava falando. Então, nós, como enfermeiros, temos que pensar no fluxo de transporte desse paciente, no contágio dos materiais, por exemplo, o monitor de transporte, a maleta de transporte com as medicações, caso haja uma intercorrência durante o transporte, todos eles devem ser embalados em sacos plásticos para que um próximo paciente que não seja suspeita de Covid ou não seja um caso confirmado, possa também a gente utilizar esses materiais, bala de O2, todo esse equipamento e esse aparato que a gente utiliza para transportar um paciente, ou seja, esses aparatos são comuns para uma unidade, né? Então, como que eu, enfermeiro, vou garantir que não haja contágio desse material? Então, a gente utiliza a forma mais barata, que seria o saco plástico descartável, né? Como as recomendações já apresentadas aqui. O saco plástico é um material descartável, que é preconizado pela documentação que a gente se apropriou para essa apresentação. Então, são formas de a gente garantir que esse transporte seja seguro, tanto para o paciente, quanto para as pessoas que venham a utilizar, depois da gente, esse aparato tecnológico e também o elevador.
Dentro da perspectiva do intraoperatório, o que as recomendações sugerem para a gente? Anestesia geral, porque as outras sedações possam ser que o paciente acorde ou tenha algum outro estímulo, e aí, portanto, proteger essa via aérea com uma intubação traqueal segura. Nos slides anteriores, a Célia falou as recomendações a partir do laringo de fibra ótica, mas em outras unidades tem disponibilidade de um laringo chamado Macraft. Ele é um videolaringo, onde a lâmina é completamente descartável, ou seja, você não vai precisar fazer uma higienização da lâmina, como a gente é acostumado em determinados locais, e ele, por ter um vídeo, ele possibilita que a intubação seja mais rápida e de forma segura, precisa, para que não haja essa dispersão de aerossol por um longo tempo durante esse processo de intubação. Então, a gente garante a via aérea de uma forma bem mais rápida e segura para toda a equipe e não contaminar o ambiente o mínimo possível, né? Manter a porta fechada durante o procedimento, então, como a Célia falou, porta sempre fechada, e do lado de fora está sinalizado o tipo de precaução que tem, que é, nesse caso de Covid, a gente utiliza a precaução de contato e aerossol, gotícula, então, assim, tem que deixar isso bem sinalizado, para que nenhum profissional que esteja desavisado chegue depois, consiga identificar e não se expor a esse risco. A gente, como gerenciador do cuidado, a gente já testa e confere o material, mas nesse contexto de Covid, nossa atenção deve ser redobrada e para levar somente o necessário e conferir se tudo que será necessário nesse momento vai estar dentro dessa sala, realizando a conferência prévia desse material, garantindo a segurança do procedimento, para eu não ter que ficar abrindo a porta e pedindo o material que está faltando. Então, nossa perspectiva de gerenciamento também é muito importante, a organização do material estéreo dentro da sala, né? Todo material estéreo tem uma etiqueta de rastreabilidade, então você não vai retirar e sair para colar no prontuário, você vai guardar essas etiquetas dentro de algum recipiente. O saco plástico é uma das alternativas que mais utilizamos para poder fazer essa guarda de material, porque a gente pode jogar fora e é barato. Para poder anexar depois no prontuário essas etiquetinhas de rastreabilidade. Medicações bloqueadoras neuromusculares são muito recomendadas pela Associação de Anestesiologia, por conta do estímulo de tosse na hora da intubação. Então, pacientes que precisem, no contexto do centro cirúrgico, da proteção da via aérea, ou em outros cenários, tipo uma emergência que precisa de uma intubação rápida para garantir a ventilação, você lança a mão desses bloqueadores neuromusculares para que o paciente não crie resistência na hora da intubação, não faça os movimentos involuntários, dispersando assim muito aerossol. Então, a gente chama vulgarmente, bloqueia o paciente para que ele possa ser intubado de forma segura e o mais rápido possível. Ainda se estiver na unidade esse videolaringo, isso se torna mais fácil possível e mais rápido possível, através da utilização dessas medicações adequadas e de uma tecnologia que possa possibilitar esse procedimento. Aspirar o mínimo possível esse paciente, por mais que a Célia já tenha falado que deve utilizar aquela aspiração por circuito fechado, mas determinadas cirurgias usam os aspiradores para poder tirar a secreção, drenagem de sangue, enfim, então tentar aspirar o mínimo possível para não dispersar esses aerossóis, essas partículas no ar.
A sala e o aparelho, o carrinho de anestesia devem ser específicos. Ou seja, eu, como enfermeira do centro cirúrgico, eu devo separar uma sala só para a operação desses pacientes que estejam suspeitos ou confirmados de COVID. E o aparelho de anestesia também será específico, vai ficar dentro daquela sala que é separada para esse tipo de clientela acometida por esse vírus. Seguindo as recomendações que a Célia já falou, proteger o aparelho com sacos plásticos, após a utilização, a higiene adequada. Número de profissionais da sala, como a Célia já falou também, um número limitado, o mínimo possível de pessoas, um circulante somente dentro de sala e ter um apoio de um profissional do lado de fora, caso precise de algo que não tenha sido levado para dentro da sala operatória. Parece que é óbvio, mas nem tanto. Então, não levar os objetos pessoais para dentro de sala, principalmente nesse contexto de Covid, é fundamental. A gente sabe que, às vezes, com a prática, quem nunca viu um celular dentro de sala com um anestesista manipulando o celular, outros objetos, minha bolsinha pessoal, minha bolsinha de comida, enfim. A gente já sabe que o preconizado não é levar objeto pessoal, mas principalmente dentro desse contexto de Covid, salienta-se mais ainda essa recomendação. Os prontuários, formulários, não deverão ser levados para dentro de sala. Quando terminar todo o procedimento cirúrgico e que a equipe que precise fazer o transporte, terminar o transporte, ela se desparamenta e retorna para preencher esses formulários e prontuários após a saída de sala. Por exemplo, o cirurgião, ele não tem por costume, em nenhuma unidade, transportar o paciente. Geralmente, quem transporta é o anestesista. Então, o cirurgião terminou o seu procedimento, ele se desparamenta e vai preencher o prontuário e os formulários necessários. E aí, o anestesista terminou o transporte, retorna ao centro cirúrgico, se desparamenta e vai preencher os formulários e prontuários necessários. Então, assim, não é para levar os documentos que vão ser anexados na ficha, no prontuário do paciente, para dentro da sala operatória. Pode passar, Célia, por favor. E como vai se dar o pós-operatório desse paciente, já que nesse contexto de pandemia, de muita gente sendo atendida, eu precise fazer a recuperação pós-anestésica desse cliente. Então, vamos lá, essa recuperação vai ser dentro da sala operatória. Se necessário, quando tiver extubação, utilizar a técnica de clipagem com uma pinça, tá? A pinça cirúrgica vai clampear o tubo para que possa haver o mínimo de dispersão de aerossol possível. Isso também ocorre na intubação, eles fazem a clipagem do tubo para poder conectar a ventilação mecânica para que não disperse aerossol proveniente de dentro do tubo e das vias aéreas do paciente. A utilização do catéter nasal e máscara com reservatório. O catéter nasal, esse aqui, a máscara reservatória com bolsa é a figura central da esquerda. São as mais indicadas por dispersar menos aerossol, tá? E evitar sempre as máscaras de pressão positiva, CPAPs, BIPAPs, são contraindicados, porque são máscaras que dispersam muito aerossol e são de alto fluxo. Então, os dispositivos para oxigenoterapia para esse paciente pós-extubação e para transporte do mesmo são esses dois. Obviamente, esse
anestesista vai fazer a avaliação desse paciente para extubação. Caso o paciente precise ser transportado para uma unidade intensiva, entubado, vão ocorrer as medidas de transporte seguro mediante o que eu falei. Ou transporta com o respirador já acoplado, e aí você não vai abrir o circuito dispersando aerossol, ou você, para fazer esse manejo do ventilador que está na sala para um ventilador de transporte, tem que haver a clipagem com a pinça para que não disperse o aerossol da via aérea do paciente e poder conectar o sistema de transporte. Mas caso esse paciente não precise, ele utiliza desses mecanismos de ventilação já disponíveis na maioria dos hospitais. Para a alta anestésica, a máscara cirúrgica deve ser colocada no paciente e o profissional ser devidamente paramentado com todo o EPI que já foi descrito pela Célia e como a literatura já indicou, é obrigatório para o profissional. Obviamente que, Isabelle, eu vou botar em cima desses dispositivos uma máscara cirúrgica. Não, né? Porque a máscara reservatória não tem como você colocar uma máscara cirúrgica em cima. O catéter, que a gente vulgarmente chama de óculos, você até consegue, mas essa outra máscara não. Porém, ela tem um dispositivo que permite que não haja refluxo de ar, e por isso que ela é uma máscara potencialmente boa utilizada nesse contexto de Covid, porque por conta desse dispositivo não dispersa o aerossol como as outras máscaras. Então, no catéter óculos, eu até consigo colocar uma máscara cirúrgica para transportar esse paciente, mas na outra eu não consigo. Depois, vocês mandam nos comentários como vocês fazem na unidade de vocês, como acontece, se vocês colocam mesmo assim, por cima dessa máscara, se não coloca nada. É legal a gente trazer essa troca para ver o que está acontecendo também em outros contextos. Realizar o descarte dos aventais e luvas usados dentro de sala cirúrgica antes de deixar mesmo. Ou seja, Isabelle, como é que eu vou fazer isso? Estou com um paciente, ou desparamento e me paramento todo de novo. Como é que vai acontecer isso? Para eu transportar, a gente já falou do fluxo de ter um elevador, um espaço especial, uma passagem destinada a esse cliente com suspeita ou caso confirmado. Na minha prática, o que tem acontecido? A gente já está paramentado, cuidando daquele cliente ou pós-operatório. Não está sujo de sangue? Eu posso subir com ele, já com aquela paramentação pelo elevador, paro o elevador no andar no qual eu vou passar esse paciente, deixo ele com a equipe, volto com a cama ou a maca de transporte, volto para a sala cirúrgica onde eu estava, aí sim eu desparamento para poder sair desta sala. Por quê? Aquilo ali já está contaminado, corre o risco de eu me desparamentar e o paciente ainda em sala, eu vou me contaminar. Então, esse transporte é utilizado, é feito dessa forma na minha realidade, porque se eu já estou paramentada e estava atendendo aquele paciente, eu posso levar ele com aquela paramentação que eu estava. O descarte de aventais e luvas usados dentro de sala, aqui se refere, acabou o procedimento, acabou o transporte, aí sim, antes de eu sair de sala, eu tenho que descartar ali dentro, que é um ambiente contaminado, aquele meu EPI que está contaminado. Evitar o suporte não invasivo de vias aéreas com pressão positiva, como eu falei, a máscara de Venturi, aquelas máscaras que a gente coloca BIPAP, CPAPs, enfim. São essas as máscaras que a gente deve evitar nesse contexto. Célia, pode passar para mim, por favor? O descarte desses EPIs são feitos no lixo infectante, então a gente também tem que tomar cuidado
porque tem unidades que a gente atende uma ala COVID e na outra ala, porta adentro, é outra clientela. E, às vezes, o pessoal da higiene pode misturar o lixo, enfim. Então, a gente toma esse cuidado de o descarte ser somente em lixeira de lixo infectante. Nos slides anteriores que a Célia tinha falado, tinha uma imagenzinha de um saquinho vermelho. Existem unidades que estão utilizando aquele saco vermelho para descarte de materiais utilizados com paciente COVID. Ultimamente não tem sido a minha realidade, já foi anteriormente, mas hoje a gente descarta tudo nesse saco infectante, o lixo é tratado como lixo infectante. Desmonte da sala e a limpeza. Bom, a paramentação para desmontar essa sala. 2 camadas de luva, porque conforme a primeira for contaminada, vai chegar um momento que eu vou precisar tirar para poder fazer outro procedimento. Não no paciente, outro procedimento que eu digo, outra realização de atividade. Então, 2 camadas de luva. Temos que ter a comunicação mais efetiva possível, porque CME, eu tenho que estar avisada para esse CME que o paciente já terminou a cirurgia, que daqui a tantos minutos, 10 minutos, vai terminar o transporte e eu vou precisar de um carrinho. Esse carrinho que está ilustrado aqui embaixo no meio do slide. Esse carrinho que geralmente é utilizado para trazer e levar materiais instrumentais cirúrgicos para a CME. Então, eu tenho que ter um contato eficiente, uma comunicação bem efetiva entre os setores, principalmente centro cirúrgico e CME, para que esse envio desse carrinho seja o mais breve possível. E para enviar esse material contaminado através desse carrinho. Esse carrinho também deve ser único, ou seja, destinado, assim como a sala separada para esse paciente, esse carrinho também deve ser separado para esse tipo de clientela que é acometida por esse vírus ou é suspeita de acometimento. O instrumental deve ser preparado conforme a rotina de cada local, porém, deve haver um local próprio dentro do CME para esse preparo, a lavagem, a esterilização, dentro dessa perspectiva de ser um material contaminado com esse vírus. Então, o profissional deve desparamentar antes de sair da sala, ou seja, já peguei todo o instrumental, separei tudo, coloquei dentro deste carrinho, não tem mais nada na sala para eu pegar para enviar para outro local. Eu tiro a luva, empurro esse carrinho para fora, levo até o monta-carga, né? Que, para quem não conhece, é um elevador que leva o material sujo para o CME. E aí, devo voltar a esta sala, me desparamentar ali, jogar dentro da lixeira infectante de dentro da sala, lavar as mãos, sair, lavar as mãos novamente, e aí eu consigo continuar as minhas atividades diárias. Pode passar, Célia, por favor. Como eu já falei, a comunicação deve ser efetiva, pois esse material não pode deixar muito tempo exposto, porque é um material contaminado e pode dispersar o vírus. Os materiais ventilatórios, no slide anterior estava a figurinha de um circuito de ventilação mecânica, por exemplo. A gente sempre faz uma pré-limpeza, enfim, mas nesse contexto de Covid, nessa sala em que vai atender essa clientela, não deve ocorrer essa pré-limpeza. A gente deve enviar o material como está, do jeito que está para o CME, porque quanto mais a gente manipula, mais risco de dispersar aerossol e de contaminação a gente tem. Ainda em sala deve ser descartado
materiais que possam ser não reprocessados, né? Por isso, a gente tem as recomendações de que utilizar o máximo possível de material descartável, como a Célia já havia falado. Porque a gente tem que descartar tudo que for possível para que não tenha muito material para ser processado. Porque quanto mais processamento de material contaminado, eu posso me infectar mais, ou infectar a equipe durante esse processo, enfim. O material de consumo que ficou dentro de sala deve ser descartado após a saída. Como assim? O anestesista preparou o material de intubação, quebrou todas as ampolas, aspirou as medicações que ele achou que ia ser necessário. Não foi utilizado. Tem que jogar tudo fora, é obrigatório. Nossa, Isabelle, mas é desperdício de material. Mas dentro dessa perspectiva, é melhor descartar do que contaminar toda uma equipe ou o próximo paciente que vier. Então, é obrigatório descartar tudo que ficar na sala. Limpeza terminal minuciosa dos equipamentos imobiliários da sala de procedimento com desinfetante hospitalar, utilizando EPI indicado para precaução de contateiros. Sabemos que temos os profissionais de higiene que nos ajudam muito dentro desse contexto do Covid, porque mais do que nunca a limpeza é fundamental. Então, a gente, mais uma vez, uma fala de gerenciador de situações, gerenciador de cuidado, temos que ficar atento com a equipe de higiene, porque nem sempre são profissionais que você tem um treinamento adequado de como deve ser essa higienização minuciosa. Então, observar sempre que puder. A gente sabe que a rotina não está fácil, está pesado, a demanda está muito alta, mas isso também faz parte do nosso olhar como enfermeiro. Como essa equipe de higiene está fazendo isso? Estão limpando o monitor? Estão limpando as maçanetas? Como que está sendo feito isso? Estão usando o produto adequado? E não só a realização do serviço em si, mas estão se protegendo de maneira adequada? Como é que eles estão entrando em sala? Estão tirando os equipamentos de proteção individual antes de sair dessa sala? Porque se eles já tocarem tudo, está tudo contaminado. Então, eles estão fazendo a troca adequada? Estão tendo orientação para isso? Eu, enfermeiro, posso auxiliar também nessa perspectiva desse grupo de higiene, porque eles são nossos parceiros também nessa luta diária. E se um dependendo do outro, se o trabalho deles não andar, o nosso também não anda. Então, é trabalho em equipe, nós precisamos ter essa comunicação, precisamos ajudar, mas não é ajudar na perspectiva de apontar erros, e sim de melhorarmos o nosso serviço, melhorarmos o ambiente em que estamos trabalhando. Pode passar, Célia, por favor. Bom, estudos apontam que só o isolamento não é suficiente para controlar esse surto. Então, eles apontam também a importância da correta higienização das mãos. Então, mais uma vez, mais do que nunca, aquele postzinho da Anvisa com os 5 momentos de higienização das mãos nunca foi tão atual. Uso de máscaras e medidas de higiene de superfície. As máscaras aqui, não só as nossas máscaras de proteção N95, mas as máscaras para transporte do paciente, a máscara no contexto social, porque a gente é orientador, então esse paciente a gente tem que pensar na perspectiva de orientá-lo lá para frente, quando ele tiver a alta da utilização das máscaras, e medidas de higiene de superfície. Esse estudo traz para a gente esse quadrinho com o tempo de duração desse vírus em cada superfície.
E aí a gente pode observar a importância aqui dos nossos colegas da higiene, de uma boa limpeza. Então, por isso que eu destaquei a importância do nosso trabalho junto a eles, com uma boa orientação, com uma boa supervisão. Aí, eu não sei como acontece no serviço de vocês que estão assistindo, pode até compartilhar aqui. Porque tem locais onde o enfermeiro gerencia a equipe de higiene e tem outros que não. E não necessariamente as pessoas que gerenciam e não são enfermeiros sabem toda essa questão de perspectiva de contaminação, de higienização, da importância disso. Então, cabe a nós também, como colegas, reforçar todas essas orientações, porque, como mostra o estudo, a gente vê a quantidade de dias, horas, dependendo para cada material que esse vírus permanece na superfície. Então, mais do que nunca, valorizar o trabalho desses colegas da higiene, porque a gente vê que, assim como nós, eles também são fundamentais. Pode passar, Célia, por favor. Então, esses 2 estudos bem recentes, de mês passado, desse ano, trazem para a gente todo esse apanhado de contextualização, de sugestões para melhoria da nossa assistência, de cuidados com a gente, com o outro. Esse quadrinho do tempo de superfície foi desse estudo aqui da revista Texto e Contexto. Então, assim, estamos produzindo, ainda são estudos que precisam, textos precisam de mais tempo, porque uma pandemia nova, a gente está tendo muitas discussões. Então, assim, continuar na perspectiva da produção, mas ainda está muito deficitária a questão de trazer essas informações. Então, a gente tem que apanhar e absorver e discutir tudo, os artigos que nossos colegas disponibilizam para a gente tentar aprimorar a nossa prática e melhorar a prática conforme aprimoramento e discussão. Por isso, a gente está incentivando vocês a trazerem como está sendo na sua realidade, como está sendo feito. Você tem alguma sugestão diferente que seja mais viável? Porque só assim, através da discussão científica, de produção de trabalhos, a gente consegue evoluir. Pode passar, Célia, por favor. Então, o que temos de estratégia para lidar com esse contexto todo nessa assistência? Treinamento profissional. Treinamento de quê, Isabelle? Eu sou profissional, eu sei botar, sei me paramentar e desparamentar, mas conhecimento nunca é demais. Treinar, então, essa equipe. Estamos recebendo, no meu contexto, muito profissional novo, no primeiro emprego. Então, assim, treinamento, toque o tempo todo. Poxa, colega, não é bem assim. Tentar ajudar, trazer algum material, algum vídeo que seja mais explicativo. Então, assim, o treinamento profissional não só da equipe, mas, como eu já falei, do pessoal da higiene, o treinamento dos outros colegas, maqueiros, porque também são outra categoria que nos auxiliam muito. Sei que muitos hospitais não têm maqueiro, é o enfermeiro que faz esse transporte também, mas e nos locais que tem, como está sendo? Esses maqueiros sabem se paramentar, se desparamentar, sabe o que pode ser utilizado, pode ser levado sem saco, sabe que tem que esperar do lado de fora da unidade, que vai ser o destino desse paciente que acabou de operar. Então, assim, são todos esses contextos que a gente tem que pensar e ser discutido para treinamento profissional por conta toda dessa pandemia, dessas perspectivas novas de cuidado, de gerenciamento de risco, e pensar no colega que está do nosso lado trabalhando com a gente, né? As escalas racionais de trabalho, sabemos que muitos locais a gente tem uma escala um pouco dura, pesada,
cabe aqui, os estudos vêm mostrando que uma escala mais racional nos traz qualidade no trabalho, qualidade da assistência a ser prestada. As simulações realísticas dessas situações clínicas. Sabemos hoje que está tudo sendo online, as aulas online, então utilizar desses mecanismos para realizar simulações, simulação de intubação, como que vai ser, quem pode fazer o quê, determinar funções dentro de uma intubação para que ela seja mais rápida e eficaz possível, e para discutir essas situações críticas de cada paciente. A telesaúde e a telemedicina também vem nos apoiando para que possamos fazer essas discussões e crescimento profissional mediante a discussão de casos, discussão de práticas, e como eu falei e repito mais uma vez, por isso a gente está aqui nesse encontro, pedindo a participação de todos, como está sendo aí na sua realidade, porque só assim a gente consegue evoluir e aprimorar práticas que podem, às vezes você aí está fazendo algo que é mais viável e que eu nunca tinha pensado. Por isso, é muito importante a questão do ensino, das discussões de caso, telemedicina, telesaúde, trazem esses recursos, essas estratégias nessa perspectiva para a gente evoluir no contexto da Covid. Discutir em conjunto com o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, então, a cada dia, a CCIH traz uma informação nova, traz uma recomendação nova. O capote pode ser pendurado nas coortes, né, que são os locais onde estão segregando os pacientes e recebendo os pacientes de Covid. O paciente acabou de operar, vai para uma UTI, vai para uma coorte de Covid, onde só tem paciente Covid. Então, posso pendurar o capote aqui? Posso deixar em algum local, já que tudo aqui é Covid? Ou não, eu tenho que trocar cada saída de leito? Enfim, a CCIH nos traz como parceira a cada dia uma recomendação nova, mediante não só a questão do controle de infecção hospitalar, mas gerenciamento dos insumos que a gente utiliza, porque a gente sabe que com um consumo maior, nem sempre o fornecimento acompanha esse consumo, e às vezes a gente precisa repensar em estratégias para um consumo consciente desses insumos. O serviço de hotelaria, que consegue gerenciar em determinadas unidades o fluxo desses pacientes. Então, nós, enfermeiros, devemos estar em contato o tempo todo para melhorar esse fluxo, para acessibilizar, ou melhor, permitir um acesso mais rápido, esse paciente não ficar aguardando um elevador descer e dispersando a aerossol no corredor. Então, esse serviço de hotelaria tem que estar bem integrado, a arrumação do leito o mais rápida possível, porque eu preciso disponibilizar essa sala operatória. A Célia, bem falado, que o espaço de tempo entre uma cirurgia e outra é 1 hora, mas 1 hora eu ainda tenho que contar a higiene que vai ser feita, a limpeza da sala, o desmonte da sala, então tudo isso leva tempo. E aí, se eu tenho pacientes que precisem ter uma fila de pacientes que precisem ser abordados, olha a perspectiva de gerenciamento de tempo da sala cirúrgica que eu preciso. Então, esse serviço tem que estar bem alinhado com o nosso serviço de hotelaria, por conta de lençol que é disponibilizado, a arrumação de leitos para receber o paciente pós-operado, enfim, toda essa questão de fluxo para um hospital funcionar. E o gerenciamento de risco, trabalhando com a gente por conta não só dos EPIs, mas a questão do descarte do lixo, os melhores locais para colocação das lixeiras, onde o que vai fazer,
os encartes e orientações nas pias, para que vocês lembrem de higienizar a mão, por mais que já seja o mais preconizado, lembrete é sempre melhor. Então, todos esses serviços integrados, e repito, a comunicação é fundamental nessa perspectiva. E estimular a cooperação e tolerância. A cooperação foi como a gente já vem falando, equipe, já diz o nome, a gente não trabalha sozinho, dependemos um do outro, cada um na sua perspectiva. Então, nós precisamos de cooperação para trabalhar. Tolerância, muito atendimento, uma demanda altíssima, pacientes muito graves, a gente precisa. Nível de estresse altíssimo, eu tenho medo de infectar meu familiar, porque eu volto para casa, eu tenho familiares no grupo de risco, eu tenho medo que isso aconteça comigo, eu tenho medo de ficar mal. Enfim, isso tudo aumenta o nosso estresse. A gente, como profissional na linha de frente, está extremamente estressado, está sofrendo de insônia, está sofrendo de vários acometimentos psicológicos e psiquiátricos, e isso acaba, sem querer, diminuindo a nossa tolerância, é algo involuntário. Então, tenhamos que trabalhar melhor essa questão e repensar, parar, pensar duas vezes como eu estou abordando o meu colega profissional, como eu estou abordando esse paciente, se é algo mais tolerante, respirar fundo. Tá difícil, tá? Mas isso vai passar. Entendeu? Então, agora a gente tem que pensar nessa perspectiva. Tá do meu lado, é meu colega, vai me ajudar, eu preciso ser mais tolerante e confiar no trabalho do outro, confiar que vai fazer da melhor forma. Obviamente, como eu falei, não custa dar um toque para melhorar, por exemplo, a higiene ou o método como se faz, mas também confiar no trabalho da outra pessoa nos faz nos faz pensar na seguinte, valorizar o trabalho do outro, entendeu? Dos membros que estão nessa equipe profissional. Pode passar, Célia, por favor. Então, dentro dessa perspectiva, a gente traz... Pode passar, Célia, pode ir para o final. A gente traz uma mensagem que comece onde está, ou seja, na sua realidade, use o que você tem, quais são os insumos que você tem, como você está fazendo isso. Fazer o que a gente pode fazer dentro do que é recomendado. Então, a gente traz essa mensagem para que possamos pensar na nossa perspectiva de trabalho e possamos discutir sobre nossa prática nesse contexto. Vou passar a palavra agora à professora Ana Cristina. Obrigada, Célia. Obrigada, Isabelle, pela excelente explanação, de forma com muita propriedade, né? E vocês tiveram a oportunidade de aprofundar em muitas áreas específicas, muitas áreas técnicas. Então, gostaria muito de parabenizar pela apresentação de vocês. Tivemos alguns questionamentos, né, durante o chat. Professora Priscila agora acabou de sinalizar, né, questionando sobre o fluxo, né? Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Diante da possibilidade da presença do Covid-19 por 12 horas no ambiente que utiliza ar-condicionado, como está a rotina da limpeza de filtro de ar-condicionado de unidades fechadas como centro cirúrgico? A gente fala, né, sobre a importância, né, dessa recomendação, utilizar salas que têm o fluxo laminar, né? E aí vocês poderiam trazer um pouquinho da experiência de vocês, falar dessa troca aí para a gente discutir nesse momento. Pode ser, Isabelle? Oi. Pode começar, Célia. No hospital universitário, lá no hospital universitário, a recomendação não tem
até tem a sala com pressão negativa, mas o ar-condicionado, ele é central. Então, quando tem atendimento a esses pacientes, o ar-condicionado é desligado. Entendeu? É desligado o ar-condicionado, por causa devido ao deslocamento de ar, enfim, mas o ar-condicionado é central, então ele está sendo desligado. Bom, no meu contexto, agradeço até a pergunta, é algo que a gente tem que pensar mesmo. Na perspectiva da cirurgia desse cliente, como a Célia falou lá, apesar de ser a unidade privada, a gente ainda também não está com um protocolo bem definido para a troca dos filtros, e eles alegam a utilização da troca conforme periodicidade já da instituição. Não desligam o ar-condicionado do centro cirúrgico. Porém, as outras unidades que atendem esse paciente têm uma temperatura um pouco mais alta em relação ao resto do hospital. E a troca está sendo feita de acordo já com a periodicidade do próprio hospital. Eles não mudaram isso. Isso. No meu também não foi mudado. Só desliga o ar-condicionado, mas a troca continua sendo da mesma forma. Perfeito. A Gabriele Carvalho também, ela faz um questionamento perguntando, não é obrigatório no processo de licitação que haja um enfermeiro nas empresas que fazem serviço de limpeza no hospital? Mesmo que ele não seja o responsável pelos funcionamentos, não precisa constar na equipe? Fale um pouquinho dessa experiência de vocês. Gabriele, olha só, geralmente essas empresas são terceirizadas. Então, o que acontece? Eu contrato a empresa tem um enfermeiro. Mas, na prática, quem está liderando, quem está supervisionando esse trabalho é uma pessoa que não tem formação. Então, para a equipe, para o contrato, essa empresa tem um enfermeiro, mas, na prática, os líderes que supervisionam essa equipe de higiene não são capacitados, não têm um nível superior, enfim, é nessa perspectiva que eu falo, do dia a dia, do cotidiano. Então, na minha realidade, mesmo sendo hoje público, também precisa ser, da mesma forma. A empresa é terceirizada e tem lá o enfermeiro responsável, mas é um enfermeiro para toda a equipe de limpeza. E existem os encarregados para cada plantão. E esse encarregado, como a Isabelle já falou, ele não tem informação nenhuma de saúde, né? Ele é uma pessoa preparada tanto quanto os outros. Ele tem a preparação com relação à escala dos profissionais que estão subordinados a ele, mas nada relacionado à saúde em si. Então, quem acaba fazendo essa supervisão somos nós, enfermeiros, que estamos ali na ponta da linha, né? na assistência. Porque o enfermeiro, eu percebo que o enfermeiro da empresa, ele é responsável por aquele treinamento dos profissionais, aquele primeiro treinamento. Mas quem vai supervisionar isso? Somos nós, né? Que estamos ali na linha de frente. Exatamente. Como experiência, sim, na minha residência, numa unidade pública, eu via o trabalho do enfermeiro nesse gerenciamento in loco. Ou seja, eu tinha um enfermeiro gerenciando o setor de hotelaria, e dentro da hotelaria tinha um enfermeiro responsável pela higiene e controle de vetores do hospital. Então, nesse contexto, nesta realidade, eu tinha um enfermeiro passando, olhando e orientando. Não é assim, tá errado, esse lixo tá errado, aqui precisa de limpeza, enfim. Foi a única vez, somente na residência, nessa instituição pública, em que eu vi um enfermeiro no dia a dia, que não fosse o enfermeiro que trabalha naquele local,
por exemplo, eu, enfermeira de emergência, eu olho, supervisiono e falo que está errado, que tem que fazer assim, que tem que fazer assim. Nessa instituição onde eu fiz residência, o enfermeiro era responsável por este setor da limpeza, ou seja, ele recebia esse pessoal da higiene, ele treinava, ele monitorizava, ele supervisionava e fazia toda a questão de levantamento, se havia necessidade ou não de um treinamento em uma área específica, ou se precisava ter algo pontual com aquela equipe, enfim. Foi a única experiência que eu tive do enfermeiro no dia a dia cotidiano, supervisionando uma equipe de higiene. Do resto, foi como eu e Célia comentamos, são empresas terceirizadas e que, por conta disso, tem um enfermeiro responsável no contrato, mas ele não está ali no dia a dia. O encarregado, geralmente, não é profissional de saúde, é uma pessoa que não compreende muito bem essas questões de contaminação, que deve ter tido um treinamento, assim como o pessoal que vai limpar, de fato, minimamente ali um conteúdo restrito, e acaba que a gente tem que ficar ajudando nessa perspectiva de limpeza e higiene, de leito, de material, enfim. Perfeito. É assim, excelente posição de vocês. A gente sabe que a pandemia ela tem interferido cada vez mais nos aspectos da vida do cotidiano. Principalmente assim, os pacientes cirúrgicos que estavam com as suas agendas, com todas as suas programações para o evento em si acontecer, e de uma hora para outra nós somos aí impactados, né, por toda essa pandemia, e a gente fica preocupados, né? Até mesmo assim, como é que está sendo a cobertura? A gente lembra que a assistência perioperatória, ela não começa na atenção terciária, ela tem um papel muito relevante, de extrema importância na atenção primária. É onde eles começam, né, todas as descobertas, os achados diagnósticos, e a gente fica nos perguntando como é que está sendo essa cobertura, como é que está a ida, já que é para ficar em casa e não ir para a unidade de saúde. E assim, eu gostaria, embora não tenha sido sinalizado aqui, mas assim, compartilhar com vocês. A previsão era para até essa segunda semana de maio, o SUS está lançando um consultório virtual de saúde da família, justamente para acompanhar todos esses pacientes com situações crônicas, né? E até mesmo aqueles que estavam com encaminhamento para uma cirurgia, enfim. Então, assim, é muito importante a gente ter ciência disso, para também ter um canal de comunicação para alguma complicação. Então, assim, é importante a gente pensar nessas estratégias e ficar de forma acompanhando as novas evidências, novos protocolos, que é de extrema relevância. Então, assim, eu parabenizo, nós já estamos caminhando, né, para o encerramento, após 1h30 de evento. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, deixa eu ver aqui, só para atualizar. Acho que não, né? Não. Só parabenizando, agradecendo. Então, assim, nesse momento eu gostaria de passar, então, a fala para a professora Sônia, para dar o encerramento final. Professora Sônia está aí na sala? Professora Laura? Sim, Ana, claro. Quero parabenizar quantas informações importantes, o quanto que esse momento agrega para que a gente tenha essa possibilidade de repensar a prática a partir de uma situação de excepcionalidade. Então, é muito avanço no conhecimento, as informações, a cada dia, como foi muito bem pontuado pelas duas palestrantes, as informações chegam e a gente precisa das melhores evidências
para que a gente tome as melhores atitudes, né? Então, a tomada de decisão a partir das melhores evidências faz toda a diferença, e a importância da enfermagem, da equipe nesse contexto, né? De atenção a esse paciente, essa família, e com destaque para essa situação que você trouxe agora, desse acompanhamento, né? Cirurgias que foram suspensas, e como é que esse paciente vai ser acompanhado? Que suporte vai ser esse? Então, excelente, eu quero mais uma vez parabenizar, e já de antemão convidar e propor aí que novas discussões como essa sejam apresentadas para nós, tá? Muito obrigada, professora Ana, muito obrigada, enfermeira Isabelle, enfermeira Célia. Muito orgulho de vocês. Muito obrigada, professora Sônia. Passo, então, a palavra para a professora Laura. Olá, eu faço minhas as palavras da professora Sônia, muito orgulho e de ver a propriedade, né, com que essas enfermeiras mostram o grande desafio que a gente tem aí na pandemia com situações cirúrgicas, né? A Isabelle e a Maria Célia trouxeram também reflexões importantes para a gente no âmbito da contextualização, né? Porque a gente sabe que os cenários são diferentes, né? Algumas instituições possuem, outras instituições não possuem a estrutura ideal, e aí como realizar as adaptações possíveis em cada cenário. Eu acho que isso foi super valioso. A gente precisa realmente estar sempre contextualizando as melhores evidências e as melhores recomendações, né, para boas práticas, sempre no contexto das nossas possibilidades, do nosso cenário, né? Então, isso foi muito, muito especial. A professora Ana está de parabéns aí com o grupo, e o PPGenf novamente se sente orgulhoso aí por nossas mestrandas. Parabéns, muito obrigada, vocês nos brindaram com conhecimentos maravilhosos e pertinentes aí para esse enfrentamento, tá? Parabéns. Muito obrigada, professora Laura. Realmente, assim, eu encerro, né, esse finalzinho de manhã muito satisfeita, feliz com as minhas mestrandas, com tanta propriedade, tanto conhecimento. E, mais uma vez, eu não tenho palavras para agradecer por toda a disponibilidade ao longo desses últimos dias, com toda essa situação de pandemia, esse estresse que vocês estão vivenciando, disponibilizar esse tempo, essa manhã maravilhosa, para trazer a experiência para todos nós, para que a gente possa realmente encontrar caminhos e as melhores soluções. Eu acho que é esse o compromisso que a gente tem. Nós temos um compromisso social, um compromisso com a enfermagem, e é isso que faz valer a pena. Muito obrigada por compartilhar todas as experiências. Convido a toda a comunidade externa da Unirio, sejam muito bem-vindos, acompanhem as nossas páginas de Instagram, Facebook, temos diversas atividades, programações, então vocês possam estar mais próximos de nós através dos cursos de pós-graduação, de mestrado. Então, sejam muito bem-vindos, porque uma marca da nossa escola é acolher, é agregar. Então, todos vocês se sintam muito bem-vindos, tá bom? Muito obrigada a todos aqueles que participaram também através do chat, e a gente, então, encerra essa manhã, e eu agradeço imensamente, porque só foi possível porque todos nós estávamos aqui. Muitíssimo obrigado, uma excelente finalzinho aí de manhã. Até mais. Até logo.